Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como se resolve o exercício 4 da lista de mapeamento ER. O exercício 4, assim como os exercícios anteriores, dá pra gente um diagrama ER e pede pra gente fazer um mapeamento deixando indicado o que é chave primária, o que é chave secundária e quais são as chaves estrangeiras com as opções de exclusão de cada uma delas. Aqui no exercício 4 a gente tem a continuação do exercício 3, que é aquelas alterações com disjunção e união do diagrama R do exercício 3. Então a gente vai ter aqui as entidades pessoa, pessoa jurídica, pessoa física, fornecedor, vendedor, cliente, pedido compra, produto e pedido venda, com os relacionamentos compra em compra, fornece, é cotado, compra em venda, adquirido por e é vendido. Aqui a gente começa fazendo o mapeamento da entidade pessoa, que não tem chave no diagrama R, então a gente tem que criar uma chave para ela, que vai ser aí o ID pessoa. E aí todos os outros atributos, a gente tem um atributo simples ali de nome, um atributo composto aí de endereço, que a gente faz o mapeamento passando todos os atributos que compõem esse atributo composto como atributo simples, e ali ele tem um atributo multivalorado de fone. Então, como a gente já viu que tem que fazer com o atributo multivalorado, a gente cria uma tabela nova com uma chave primária composta, aí por composta com ID pessoa e fone, em que o ID pessoa do pessoa fone faz referência ao ID pessoa de pessoa, com propagação como a chave, como a opção de exclusão, porque o telefone é um atributo da pessoa. Então, se eu deleto uma pessoa, eu quero deletar os telefones dela do meu sistema também. Aí, para o mapeamento dessa disjunção, a gente vai usar a estratégia de criar uma tabela para cada uma das subclasses. Então, a gente cria aí a tabela para pessoa jurídica e a tabela para pessoa física, e dentro da superclasse, que aí no caso é a pessoa, a gente cria ali o atributo tipo pessoa, para indicar se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Aí a gente vê que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica tinham chaves no diagrama R, mas como a chave primária tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica vai ser a chave primária da superclasse, que no caso é a pessoa, essas chaves primárias passam a ser chaves secundárias. Então o CPF e o CNPJ viram chaves secundárias nas tabelas ali de pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa jurídica ali tinha também o atributo de razão social, que a gente passa ele junto ali como razão social normal como atributo. Aí a gente tem que o ID pessoa, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, faz referência ao ID pessoa de pessoa, com propagação aí como a opção de exclusão. Por que eu uso a propagação? Porque uma pessoa física e uma pessoa jurídica não deixa de ser uma pessoa. Então, se eu estou deletando uma pessoa, ela ou é pessoa física ou é pessoa jurídica no meu sistema. E como ela é uma pessoa, como a pessoa física e a pessoa jurídica são pessoas, se deleta uma pessoa, eu quero que você delete a pessoa física e a pessoa jurídica que faz referência a essa pessoa. Então a gente usa aí a propagação. Aqui, para o mapeamento de pessoa do fornecedor, da tabela de fornecedor, a gente vê que o fornecedor não tem atributo nenhum. Então, o que a gente faz é, na pessoa jurídica, que é de quem o fornecedor herda, a gente cria ali na pessoa jurídica o atributo fornecedor, que vai ser um atributo booleano, que é verdadeiro quando aquela pessoa jurídica for um fornecedor e falso quando aquela pessoa jurídica não for um fornecedor. Isso do fornecedor ser uma pessoa jurídica vai ser muito importante para os relacionamentos que fornecedor tem. Aí aqui a gente vê que o mapeamento do vendedor herda de pessoa física. Então, como a gente faz essa herança, a gente coloca como a chave primária de vendedor a chave primária da superclasse. Então a gente tem aí o ID pessoa de vendedor como chave primária e o num de registro ali, que era a chave no diagrama R, passa a ser a chave secundária de vendedor. Ali, data de admissão e o percentual de comissão, que é um atributo derivado que a gente viu no exercício 3 e compensa, a gente armazena no diagrama, no esquema relacional, a gente continua passando, e aí o ID pessoa de vendedor faz referência ao ID pessoa da pessoa física.
E como o vendedor é uma pessoa física, se eu deleto uma pessoa física, eu quero deletar esse vendedor também. Então a gente usa a propagação aí como a opção de exclusão. Aí, para o mapeamento da união, o que a gente vai fazer é, como tanto fornecedor como pessoa jurídica, como pessoa física, quanto vendedor participam dessa união para gerar o cliente e todos eles são pessoas, tanto fornecedor, pessoa jurídica, pessoa física, vendedor, são pessoas, o que a gente faz é, a gente cria a tabela para cliente, cria uma chave para ele, porque ele não tinha chave, então a gente cria ali o ID cliente e a gente coloca na pessoa, porque todos esses quatro aqui são pessoas, a gente cria aqui em pessoa, que é a superclasse, um atributo aqui, ID cliente, que vai ser uma chave estrangeira. E a gente diz aqui que o ID cliente em pessoa faz referência ao ID cliente em cliente com substituição por nulos como a opção de exclusão. Porque um fornecedor pode continuar participando do meu sistema sem ser cliente. Um vendedor pode continuar no meu sistema sem ser cliente. Uma pessoa jurídica pode continuar no meu sistema sem ser cliente. Pessoa física pode continuar no meu sistema sem ser cliente. Então, a gente usa a substituição por nulos porque a pessoa pode existir no meu sistema sem ser cliente. A pessoa existir não depende do cliente e o cliente, né, mas o cliente depende da pessoa. Então a gente usa a substituição por nulos porque quando a pessoa deixa de ser cliente, ela só deixa de ser cliente, ela vai continuar existindo no meu sistema, mas aí ela deixa de ser cliente. Então a gente usa a substituição por nulos para isso. Aí, para o mapeamento do produto, a gente faz o mapeamento normal, o código prod ali, que era a chave, continua sendo a chave. Aí a gente tem um relacionamento entre fornecedor e produto, um relacionamento M para N. Relacionamentos M para N, a gente já viu que tem que criar a tabela nova e os atributos da relação a gente coloca nessa tabela nova. E aí, vale notar, que eu falei que seria importante, que o relacionamento é com o fornecedor, mas a tabela fornecedor não existe, ela é parte da tabela pessoa jurídica. Então, as chaves de orçamento vão ser o ID pessoa e o COD PROD, os dois a chave primária composta, os dois chaves estrangeiras, com o ID pessoa do orçamento fazendo referência ao ID pessoa da pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica pode ser ou não um fornecedor. E aí o COD PROD do orçamento fazendo referência ao COD PROD do produto, com a propagação como opção de exclusão para os dois, porque se eu estou deletando um produto do meu sistema, eu quero deletar todas as informações relacionadas a esse produto. E a mesma coisa uma pessoa, se eu estou deletando um fornecedor do meu sistema, uma pessoa jurídica do meu sistema, eu quero deletar todas as informações relacionadas a essa pessoa jurídica. Aí a gente tem a entidade pedido-venda, com o NumPad como chave, os outros dois atributos aí, o mapeamento normal, o NumPad continua sendo chave, e aí a gente tem um relacionamento 1 para N entre vendedor e pedido-venda, com o lado N sendo total. Então a gente usa aquela estratégia lá de colocar a chave primária do lado 1 como chave estrangeira no lado N. Então, como é que o vendedor, a chave primária dele é o ID pessoa, a gente coloca ali o ID pessoa no pedido venda como chave estrangeira, com bloqueio como opção de exclusão para garantir a independência entre as duas entidades. Aí o relacionamento entre cliente e pedido venda é um relacionamento 1 para N, de novo com o lado N da relação sendo total. Então a gente usa essa mesma estratégia de colocar a chave do lado 1 como chave estrangeira no lado N. Então a gente vê aí que o ID cliente em pedido venda faz referência ao ID cliente de cliente, com um bloqueio como opção de exclusão pela mesma ideia do vendedor. Aí a gente tem um relacionamento N para M entre produto e pedido venda. N para M a gente viu que tem que criar uma tabela nova e o relacionamento tem atributos, então a gente coloca esses atributos nessa tabela nova. A gente tem aí que o NumPad e o COD PROD são a chave primária composta aí do itens pedido venda, com o NumPad do itens pedido venda fazendo referência ao NumPad de pedido venda e o COD PROD do itens pedido venda fazendo referência ao COD PROD de produto, com propagação como opção de exclusão para os dois,
pela ideia de que se eu estou deletando um produto do meu sistema, eu quero deletar todas as informações dele do meu sistema. Então eu estou deletando um pedido do meu sistema, eu quero deletar todas as informações relacionadas a esse pedido do meu sistema. Aí a gente tem o mapeamento da entidade pedido compra, o NumPad continua sendo chave, os outros dois atributos continuam normais. A gente tem aí o relacionamento entre pedido compra e fornecedor, que é um relacionamento 1 para N, o lado N sendo total, então a gente usa a estratégia de colocar chave primária do lado 1 como chave estrangeira do lado N, a gente vê aí que é de novo o fornecedor se relacionando, então a gente coloca a chave primária do fornecedor, que é a chave primária de pessoa jurídica, como chave estrangeira, então a gente tem aí que o ID pessoa de pedido compra faz referência ao ID pessoa de pessoa jurídica, porque o fornecedor é uma pessoa jurídica. Então a gente tem aí o bloqueio como opção de exclusão para garantir a independência entre as duas tabelas. Aí a gente tem o relacionamento M para N entre pedido compra e produto, M para N, a gente cria a tabela nova, os atributos a gente coloca, o NumPad do item pedido compra faz referência ao NumPad de pedido compra e o CodeProd de itens pedido compra faz referência ao CodeProd de produto. Propagação aí, a opção de exclusão, como a gente já tem visto, se eu estou deletando um produto do meu sistema, eu quero deletar todas as informações relacionadas a esse produto. A mesma coisa para o pedido compra. Se eu estou deletando um pedido de compra, eu quero deletar todas as informações relacionadas a esse pedido de compra. Aí a gente tem a resposta final do exercício, a primeira metade da resposta, a segunda metade da resposta. É isso.